Pronto, pessoal, deu um probleminha aqui na nossa internet, mas voltando agora. Boa tarde a todos. Opa, estamos aqui de volta. Agora sim, a internet ficou legal, tá com baixa conexão, mas agora ficou normal, ok? Todo mundo me ouvindo. Isso aqui é? Não, né? É ele? É. Pronto, estamos chamando aqui o nosso convidado de hoje. Acho que vai dar certo. Pronto. Boa tarde. Olá, meu amigo Gomes, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá você? Maravilha. Pronto, tá um pouco baixo aqui, estou te escutando baixo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Como é que tá o som? Tá melhor? Melhorou? Tá mais perto? Melhorou um pouco aqui para mim. Deixa eu ver Então, aí. Pessoal, vocês estão escutando bem aqui? Estão ouvindo bem? Deixa eu botar o fone de ouvido, porque pode ser que o microfone tá com probleminha. Tá, pode ser que melhore. Estou usando o meu iPhone. Ah, certo. Eu estava ouvindo Só um bem minutinho baixo que eu vou aqui. conectar o microfone. Pronto, vê aí se melhora. Vamos ver aqui, pessoal, só fazendo aqui os ajustes. E aí, melhorou agora? Agora melhorou, Gomes. Pronto, Tudo bem, então, meu amigo? Como é que você tá? Tudo jóia. E com você? Bem também. Na luta aí. Estamos aqui, tá um pessoal aí entrando. Prazer Ótimo. imenso, Gomes, receber você aqui. Sempre uma pessoa que ligada aí com o ISS, né? Para mim foi uma surpresa, eu nem estava esperando essa mudança, né? Aqui, Gomes, dessa lei complementar. Não sei se era esperada aí por vocês aí, se é um, Na verdade, se é um pleito aí essa das lei prefeituras. Complementar era esperada desde 2018. Desde 2018? A gente encaminhou esse projeto para ser aprovado aí no finalzinho ainda de 2017, né? Tanto que o Senado aprovou e passou para a Câmara, e quando chega na Câmara é um pandemônio, né? Ninguém consegue dominar os deputados. Os senadores são mais conscientes, mais fácil da gente negociar com eles, né? Mas o pessoal mais na maduro, Câmara, né? Que tem digamos, uma vivência melhor, né? mais experiência. O Senado tem essa característica, né? E o Senado, já foram gestores, a maioria foram governadores. Né? Já o deputado, a gente vê aquela... Vai pra lá, ali pra cá, o pessoal que está ali só cuidando dos seus interesses, e os interesses deles, às vezes, não são coincidentes com os interesses da sociedade, né? Infelizmente. Certo. Mas finalmente saiu, né? Depois de longo tempo aí, os municípios aí ficaram nesse período aí perdendo receita, porque tem gente que judicializou, não pagou nem um local nem no outro. E durante esse período aí de 2018 até agora, a gente estava aí em stand-by praticamente. Perfeito. Vamos começar então, né? Pessoal, Daniel Salles, aqui da Táxi Prático, Gomes, né, que é professor, auditor, contador, uma série de um currículo bem grande aí, mas, enfim, é um especialista em ISS, né? Em outros tributos também, municipais também. Foi uma das pessoas aí que sempre tem contribuído para a legislação do município, Fortaleza, de outros municípios também. E também já assisti várias palestras, vários cursos com Gomes. Então, é uma pessoa realmente gabaritada para falar desse assunto. Então, Gomes, o que a gente queria saber, por que surgiu isso, né? Eu lembro que teve uma lei complementar, 157, em 2016, que alguns desses serviços ele já incluiu mudando o local, né, da prestação de serviço, mas veio agora essa lei 175 e já mudou de novo e ainda faz uma regra de transição. Queria que você contextualizasse isso, foi o que aconteceu, para que o pessoal possa entender, tá bom? É importante, até para a gente entender uma lei, interpretar uma lei, é interessante que a gente busque o contexto histórico no qual ela foi criada, né? A Lei Complementar 157 de 2017,
ela foi a resultante também de um projeto encaminhado pelos municípios. Nós trabalhamos nesse projeto, que foi aprovado em 2017, desde 2015, encaminhando para o Senado, negociamos no Senado, na Câmara dos Deputados, e resultou na 157. E quando foi enviada da Câmara para o Senado, ela teve a inclusão de mudanças de locais de incidências que não estavam discutidos, não foi pensado de como seria aquilo ali. Na verdade, um deputado do Maranhão, a pedido dos pequenos municípios, querendo ter receita de ISS a qualquer custo, inseriu a mudança do local de incidência para planos de saúde, né? Esse serviço que é objeto agora da 175. Planos de saúde, planos veterinários, administradores de cartão de crédito, de fundos, de consórcio e o serviço de leasing. E com aquela mudança em 2000 e no finalzinho daquele ano, os municípios de maior peso pediram, na época, para o presidente Michel Temer vetar essa mudança. Só que em meados de 2018, esse veto foi derrubado, né? Em maio mais precisamente dia 31 de maio de 2018, o veto do presidente da República a essa mudança do local de incidência desses serviços mencionados foi derrubado no Congresso Nacional. E com essa derrubada, gerou uma insegurança muito grande para os setores envolvidos, principalmente as grandes empresas ligadas ao setor financeiro, como as administradoras de cartão de crédito, administradoras de fundo de investimento, principalmente as administradoras de fundo de investimentos, de consórcios, e aí a questão também de leasing, né, que é o setor mais envolvido com essa mudança. E a partir daí a gente começou a negociação com eles, a gente participou, na época eu estava como assessor técnico do secretário de Finanças na Abraço, e a gente começou a negociação com eles, onde a gente começou a desenvolver uma solução para que pudesse eles recolherem o ISS no destino. Imagine uma empresa, a Redcard, por exemplo, está lá em Barueri, na Castelo Branco, ela vai ter que recolher o ISS em 5.570 municípios, onde tem cada maquininha operando, e no caso dos bancos, recolher onde está cada usuário de cartão de crédito. Isso seria operacionalmente inviável naquele momento, né? Aí a gente começou a trabalhar uma obrigação acessória, na verdade não seria nem uma obrigação acessória, seria uma ferramenta nacional de arrecadação, nos moldes do Simples Nacional, que possibilitasse elas fazer um único recolhimento e, a partir desse recolhimento, fazer a divisão para os municípios, né? Só que eles se sentiram inseguros pela falta de uma norma que regulamentasse tudo isso. Porque nós, como representantes das capitais, a Abraço representa capitais, não tínhamos poder de falar por todos os municípios. A gente conversou com o CNM, que representa os pequenos municípios, com a Frente Nacional de Prefeitos, que representa os grandes, e construímos uma solução conjunta. E, inclusive, a CNF, que é a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, que está prevista dentro do grupo técnico do Comitê Gestor de Obrigação Acessória, ela pagou para o SERPRO o desenvolvimento dessa solução. Essa solução se chama DPI, Declaração Padronizada do ISS, né, que já está desenvolvida, só que em razão da falta dessa lei não teve como implementar. E aí, no finalzinho de 2018, a gente fechou um projeto de lei conjunto com elas, eles encaminharam para o Senado, entrou numa semana, na semana seguinte já foi aprovada no Senado. Até surpresa para nós, porque a gente ainda estava negociando algumas cláusulas, alguns artigos, saiu coisa na lei aqui que era contrário ao que a gente estava negociando, né? Mas eles foram muito rápidos e conseguiram fazer essa aprovação no Senado. Então, foi aprovado em 2018 e só agora em 2020, depois de ser discutida na Câmara, voltou para o Senado. Mas quando derrubaram o veto da Lei Complementar 157, né, de 2016, não já passou a valer, não, aquela regra da mudança do local? Aí dá duas interpretações. A interpretação que a gente deu foi a mais conservadora, porque quando muda o local de incidência de qualquer tributo, é um aspecto do fato gerador. Esse aspecto do fato gerador, que é o aspecto espacial do fato gerador, é matéria de lei complementar. Então, não cabe à lei municipal definir local de incidência, porque senão haveria conflitos de competência, certo? Então, quando a lei complementar muda o local de incidência, automaticamente muda também na lei municipal, independentemente da lei municipal ser alterada, porque o que dá sustentação à lei municipal que rege o ISS é a lei complementar federal,
que a Constituição diz que complete a lei complementar, definir fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Né? Em razão disso, alterou lá, a priori, em 1º de junho de 2018, que foi dia 31 de maio, a derrubada do veto, a partir dessa data já começou a valer aquela mudança. Né? Só que foi adotado um entendimento conservador, no seguinte sentido: essa mudança do local de incidência, ela vai onerar o contribuinte. Tá certo? Ela vai onerar o contribuinte. Por quê? Porque a empresa, pegando o exemplo da Rede Card, que é emblemático, está lá em Barueri, a alíquota lá é 2%. E ela agora vai recolher no restante do Brasil, na maioria dos municípios, a 5%. Isso. Então, nós vamos ter aumento de tributo. E a Constituição veda que haja aumento de tributo no próprio exercício, ressalvado lá as exceções que a Constituição estabelece ao princípio da anterioridade anual. Então, aplicando o princípio da anterioridade anual, em razão desse aumento de tributo, essa norma só deveria entrar em vigor no 1º de janeiro do exercício subsequente. E foi esse o entendimento construído, acordado com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a CNF, que representa o setor, e mais outras entidades que representam plano de saúde, e basicamente esses dois grupos, né? Que você tem aí o grupo município, o grupo plano de saúde e o grupo setor financeiro, que são os grandes envolvidos. Então foi construído esse entendimento, embora não tivesse nada escrito, mas foi a interpretação mais razoável que foi dado naquele Então os momento. municípios não estavam cobrando conforme a lei complementar 157? Não, porque adotou-se isso. Bom, mas independentemente disso, houve essa mudança, aí o que foi que houve? Só finalizando aquele histórico lá. Quando foi no finalzinho do ano, quando estava o sistema pronto, agora vamos entrar. Em 1º de janeiro, nós vamos entrar agora com um novo entendimento. Aí o setor financeiro se sentiu inseguro, certo? Eles foram para o Supremo Tribunal Federal, entraram com ação, e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a mudança do local de incidência, certo? Então, essa norma que alterou o local de incidência, ela tinha sido vetada, foi derrubado o veto, e, na sequência, o Supremo suspendeu essa mudança do local de incidência. Então, na verdade, hoje, mesmo com a Lei 157, ainda está suspensa a mudança do local de incidência. Aí cabe duas interpretações. Não, a decisão judicial ela tem que ter um fundamento jurídico. Isso. O fundamento jurídico era a Lei 157. A Lei 157 foi alterada pela Lei 175. Então, aquela decisão judicial perdeu seu fundamento jurídico. A partir da 157, volta a mudança do local de incidência. Esse é o entendimento. Certo? Perfeito. Que aí, se a gente quiser aplicar, a gente poderia aplicar esse entendimento. Mas tem outra linha. Não, o Supremo suspendeu a mudança do local de incidência, aquela eficácia da mudança não pode ser aplicada até que o Supremo julgue a matéria em contrário. E aí, dentro desse contexto, dessa discussão também, nós, municípios, fomos para o Supremo Tribunal. Na época, se eu não me engano, ainda era a ministra Carmen Lúcia, que era a presidente do Supremo, e nós pedimos para ela não pautar no julgamento do plenário aquela mudança. Porque se ela pautasse, os municípios iam perder. Certo? Os municípios iam perder por conta da dificuldade que se gerou para esses setores recolher o ISS em 5.500 e tantos municípios. Que é impraticável isso sem que haja um padrão nacional de recolhimento. E aí, a partir daí, a gente pediu para ela não botar em pauta, porque a gente estava com um projeto de lei para aprovar no Senado, no Congresso Nacional. Depois que aprovasse o projeto de lei, o Supremo poderia colocar em pauta e julgar e derrubar, eliminar do ministro Alexandre de Moraes. Certo? Gomes, então, eu me lembro que realmente... Tem todo esse contexto aí que a gente coloca para poder entender em que termos essa lei está. Né? Não, e foi muito importante, porque eu tinha dúvida com relação, eu me lembro bem da lei complementar 157, né? E veio essa outra, em boa parte, está falando a mesma coisa que a 157 já falava, né? Já vem dizendo, né? Que era mudando o local, a parte de plano de saúde, os planos veterinários, aquela parte também de bancos, né? Então eu fiquei assim também na dúvida, que para mim a 157 estava valendo, eu me lembro dessa história do veto, mas não sabia da história da questão dos que o Supremo tinha suspendido, né, os efeitos dela.
Então, de uma certa forma, é uma novidade agora. Então, a mudança efetiva que trouxe a lei complementar essa 175, agora é o que está valendo agora, né? E ela passa a valer, pelo que eu estou vendo, a partir do ano que vem, né? Porque não pode mudar agora, não é isso? Os municípios não, ainda vão ter que editar suas leis, né? Não, a priori, essa questão da mudança do local de incidência, ela não depende, a exigência não depende da alteração da lei local. A lei deixou uma lacuna nesse momento aí, e aí é outra questão. A interpretação histórica da norma, para a gente saber exatamente o que é que a norma quer dizer, a gente precisa saber em que contexto ela foi criada. Tá certo? Então, eu citei esse contexto aí de aprovação, veto, derrubada de veto, suspensão pelo Supremo, houve um encaminhamento de um projeto de lei para poder regular a matéria, e dentro desse projeto de lei, o objetivo central dele, nós tínhamos dois objetivos aí. Um era criar um comitê nacional de gestão desse recolhimento unificado, tanto que a lei ela tem como preâmbulo dela, dizendo que ela cria um padrão nacional de obrigação acessória do ISS para esses serviços que estão no... Muito importante isso. Então, o objetivo central dela era esse. Então, a gente criar um comitê para esse comitê ter poder de regular o recolhimento nacional desse ISS. Esse era um dos objetivos. O outro objetivo, eu lembro de algumas reuniões lá em Brasília, na Brasf, onde havia uma briga, interesse dos grandes municípios, interesse dos outros, né? Mas eu mesmo travei uma briga com Alberto Macedo, que é o representante do município de São Paulo, da interpretação que ele dava para quem era tomador de serviço. A interpretação do Alberto Macedo, o tomador de serviço estava em São Paulo. Por exemplo, a administradora de fundo. Estão todas em São Paulo. Não tem uma administradora de fundo aqui no Ceará, se tiver raríssimas exceções de um fundo muito pequeno. Então, essa interpretação do Alberto, no sentido de que o tomador do serviço do fundo, né, é a própria administradora. E eles estão lá em São Paulo. Aí eu digo, não pode ser. O objetivo da lei é descentralizar o ISS. O tomador do serviço do Fundo de Saúde é o cotista. Certo? Então, ficou nesse debate, então a lei também teve um objetivo. O único ponto que ficou, que a gente não conseguiu chegar num consenso foi nesse dos tomadores dos serviços do cartão de crédito, fundo e consórcio. Né? Porque ele queria dar uma interpretação que era lá de São Paulo. E a gente queria dar uma interpretação que é onde tivesse, no caso do fundo, o cotista, no caso do consórcio, o consorciado, no caso da administradora de cartão de crédito, onde está o usuário da máquina e onde está o domicílio do usuário do cartão. Então, o usuário final, né? O usuário final, popular, essa interpretação. Né? E pela intenção da lei foi esse o objetivo. Mas aí, diante dessa própria divergência nossa, municípios, aí, obviamente, interesses individuais, um querendo levar para a sua base, outro querendo levar para a outra, a gente também colocou no projeto de lei a definição de quem era o tomador de serviço. Se você olhar a 175, ela traz a definição de quem é o tomador do plano de saúde, quem é o tomador do fundo, quem é o tomador de cada um daqueles serviços que mudou o local de incidência. Exatamente para eliminar essa divergência. Para não ter discussão depois na justiça, né? Pronto. Aí, mais uma vez, de quebra, a Câmara colocou um jabuti no projeto de lei. A Câmara é mestre em incluir jabutis nos projetos de lei. Aí ela colocou essa regra de transição. Então, essa foi a novidade inserida pela Câmara que a gente não tinha discutido. E outra coisa, a gente estava num panorama que a mudança do local de incidência já tinha ocorrido. Então, não se discutia a partir de quando mudava o local de incidência. Né? Aí ficou ali uma área nebulosa a partir de quando essa mudança entra em vigor. E aí a gente vai ter que buscar a interpretação e talvez a decisão definitiva do Supremo em relação a essa suspensão. Porque pela gente, obviamente a mudança estava já válida, mas em razão da suspensão ainda não é aplicável a mudança do local de incidência. E como a lei disse que a partir de janeiro é que se vai haver a transição, então dá para se entender que essa mudança só é aplicável a partir de janeiro. Agora, tem uma mudança que voltou imediatamente para a origem. Eu não sei se vocês perceberam, o 10.5, se eu não me engano, que na 157 tinha mudado para o domicílio, que é o pessoal das administradoras, intermediário de contrato de leasing, de franquias, etc.
esse serviço, por erro do legislador na Câmara, tinha mudado para o domicílio do tomador. Ou seja, ele é polarizado, porque, por exemplo, imaginamos um consórcio não, uma empresa de leasing, está lá em Barueri, BB Leasing, Itaú Leasing, estão em Barueri. Da Leasing, Factory, isso. E quem é o intermediário dele? É todas as pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, esse serviço já era descentralizado. Aí, com a mudança, o que houve? Centralizou num único município, que é onde está o tomador do serviço de leasing. Todas as empresas de leasing do Brasil estão em Barueri, porque no passado a alíquota de leasing em Barueri era 0,5%. Então, houve o efeito inverso, concentrou em Barueri o local de incidência. Agora, com a 175, foi alterado novamente o local de incidência e voltou para o local de quem faz a intermediação. Então, essa isso ficou corrigido, né? Essa ficou corrigido. Então, essa é uma mudança que ocorre a partir dessa lei. Então, volta para a origem. Esse pessoal que estava com recolhimento suspenso, etc., eles já devem, quem faz intermediação do leasing, principalmente, são os bancos. Cada empresa de leasing ela faz parte de um conglomerado bancário, né, de instituição financeira. Tem a empresa de leasing do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, etc. Então, os bancos, as agências do banco é quem faz a intermediação. Então, essa receita já voltou para o destino novamente da intermediação deles. Tá certo? Gomes, então, eu uma lembro das que mudanças que entrou em vigor imediatamente, aí a partir da vigência da lei. Ela entra em vigor teve mais alguma geral, outra que foi de imediato? na data de imediato é isso. E também as normas de criação do comitê. Né? A norma de criação do comitê é imediata. Certo? Esse comitê já está sendo instaurado, né? A Frente Nacional de Prefeito está indicando seus representantes, a CNM está indicando seus representantes, os 10 que irão compor o comitê gestor das obrigações acessórias do ISS. Então, esse comitê vai ser instaurado, ele vai editar o seu regulamento e criar o grupo técnico, esse grupo técnico que vai apoiar ele nas questões mais operacionais. E outra coisa, a ferramenta também já está desenvolvida. Nós já temos até manual dela de como deve ser feito, onde cada município entra, faz o seu login, se cadastra, preenche suas alíquotas lá, para poder receber o ISS a partir do momento. E em termos operacionais, o setor também já está preparado, porque essa discussão houve lá em 2018, no sentido de já fazer, ele vai carregar um arquivo, onde ele, um arquivo TXT, o formato eu não lembro lá qual exatamente, mas a partir desse arquivo ele diz, por exemplo, eu tive um faturamento de R$1 bilhão, certo? É o faturamento de serviço dele, R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão vai ser tantos milhões para São Paulo, tantos milhões para o Rio, e aí ele vai identificar cada município nesse arquivo. E a partir daí, quando ele gera... Agora, Gomes, eu me lembro, né, que uma grande discussão que tinha, os planos de saúde, o pessoal chiou bastante, porque, por exemplo, um plano de saúde aqui em Fortaleza, que a gente tem alguns casos, aí eles têm usuários no Ceará todo, né? Vamos supor, por exemplo, 184 municípios. Então, na época quando saiu a lei complementar 157, a chiadeira era porque como é que eles iam operacionalizar isso, né? Como é que iam passar o ISS para todos esses municípios, que a gente sabe que alguns municípios, às vezes, nem site tem, né? A gente não disponibiliza uma forma de gerar uma recolhimento, nada disso. Então, isso era a grande chiadeira. Então, por isso que eu achei a ideia de criar esse comitê, né, gestor, para criar um padrão. Né? E aí a minha pergunta para 2021, os municípios vão estar preparados para conseguir fazer através desse sistema, esse rateio? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por exemplo, no caso do usuário de plano de saúde, né, o ISS, nesse caso, seria devido aonde o usuário ele está estabelecido ou aonde ele está usando. Porque, por exemplo, eu posso ter um usuário que ele mora lá em Sobral, ok? Só que ele, na hora de ser atendido, ele foi atendido aqui em Fortaleza, tá certo? Isso. E nesse caso, o ISS seria devido para onde? A empresa é aqui, né, de plano de saúde, aqui em Fortaleza, mas o usuário fica em Sobral. Vamos complicar mais. E foi, na verdade, foi atendido lá em Itapipoca. Para onde é devido, nesse caso, o ISS? Essa é outra dúvida que eu tenho. Certo.
Então, vamos lá. Primeiramente, em relação aos municípios estarem preparados. Na verdade, os municípios não precisam se preparar. Pode ter certeza que talvez de 5.570, mais de 3.000 municípios nem sequer sabem que essa lei foi publicada. O pessoal é totalmente alienado do mundo, né? Às vezes tem até capitais que nós temos os gestores, se não for o gestor, a maioria do pessoal é alienado. Então, como é que vai ocorrer? Quem vai fazer o recolhimento para ele vai cair na continha dele lá, bonitinho, o valor do ISS que vai ser devido para ele. Agora, para isso, o que é que ele tem que se preparar? Ele acessar o sistema, credenciar lá seu usuário mediante lá o SNPJ dele, e a partir daí ele vai credenciar. Minha alíquota de plano de saúde por exemplo, Fortaleza aqui é 3%. Aí, digamos, lá em Caucaia, minha alíquota é 5%. Caucaia vai ter que entrar no sistema, cadastrar lá qual é a alíquota dele para plano de saúde, para administradora de cartão de crédito, para administradora de fundo, de investimento, de leasing, etc. Certo? A partir daí, o plano de saúde, pegando o exemplo do plano de saúde que é mais regionalizado, né? Ele vai entrar lá no sistema, carrega o arquivo com o montante do faturamento dele, fracionado esse montante dividido proporcionalmente por cada município, e a partir daí ele gera a guia de arrecadação. Paga essa guia e o sistema já sabe que daquele montante que ele pagou, cada percentual que vai ser recolhido para cada município. E aí, simplesmente, o Banco do Brasil, que deve ser o operador dessa ferramenta de arrecadação, vai creditar na conta de cada município o valor correspondente ao ISS devido para ele. Então, o que é que os municípios têm que se preparar? Simplesmente para se credenciar dentro do sistema, cadastrar suas alíquotas e a conta que ele vai receber. A partir daí é só esperar, né? É só esperar o dinheiro cair na conta. Então, os municípios pequenos é uma maravilha, porque eles não têm fiscalização, eles não têm estrutura, eles não têm conhecimento, vão receber receita de graça. Aí, se é justo ou não é justo, eu não sei. Aí a gente tem que analisar o aspecto econômico, onde é que está a estrutura de prestação de serviço, onde é que a empresa consome, onde é que a empresa efetivamente produz. Certo? Aí é uma questão mais complexa. Mas se a gente for pensar do lado de distribuição de renda, que o nosso país é um país muito injusto em termos de distribuição de renda, essa mudança é positiva, porque nós vamos ter receita que hoje é concentrado no eixo Rio e São Paulo, que será distribuído pelo restante do país. Para você ter uma ideia do quanto isso envolve, só para você ter uma ideia, uma empresa do Banco Itaú, que administra cartão de crédito, está em Poá, em São Paulo. É um município, paraíso fiscal da região metropolitana de São Paulo. No primeiro mês, ela recolheu, primeiro mês de 2018, se foi 2019, então tem um delay aí do período que a gente interpretou. Não, 2019, a lei de 2017, o veto foi em 2018, 1º de janeiro de 2019, no mês de janeiro, ela recolheu, em janeiro e fevereiro, 1.800.000 para Fortaleza. Era uma receita que Fortaleza não tinha. Não tinha, né? E isso pegando uma receita de arrecadação do ISS na ordem de 55 milhões de reais mês, você olha aí quase 2%. Né? É significativo o montante. Né? Então, só uma empresa de administração de cartão de crédito de um banco. Né? Que tem até uma distinção, né, Gomes, entre a administradora de cartão cartão não, de plano de saúde e o plano de saúde, né? São duas figuras distintas, não é isso? Não. Aí, plano de saúde não tem a figura do administrador. O plano de saúde é o plano de saúde. Aí vamos para a segunda pergunta que você colocou. Certo. O plano de saúde, ele vem de uma utilidade. É algo semelhante a um seguro saúde que você está pagando. Embora o seguro tenha uma natureza e o plano tenha outra. Tá certo? Mas quando a pessoa contrata o plano de saúde, ela tem um domicílio. O contratante do plano de saúde tem um domicílio. E o plano de saúde tem a sua sede de estrutura lá de administração, onde ele mantém toda aquela estrutura de prestação de serviço. Os hospitais contratados, os médicos, os laboratórios que contratados, que vão prestar o serviço em nome dele. Tá certo? Então, quando a pessoa toma o serviço do plano de saúde, ela não está tomando o serviço do hospital. Ela está tomando o serviço do plano de saúde. Tá certo? O plano de saúde presta o serviço de atendimento médico, laboratório, médico, etc., em nome do plano. Então, aquilo ali é como se fosse um funcionário do plano prestando serviço para o cliente.
certo? Então, o ISS do plano de saúde, a rigor, era onde está o estabelecimento do plano de saúde. Agora mudou. Nós vamos ter, por exemplo, a situação que você colocou. A regra, se for o contratante pessoa jurídica, é onde está a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica tiver filial, sucursal espalhada, é onde estiver a sucursal tomando serviço. Vamos imaginar o seguinte, o CRC, digamos que o CRC tem uma sede nos polos regionais do Ceará, certo? E o CRC contrata um plano de saúde para os seus funcionários. Aqui a sede de Fortaleza contratando esse serviço do plano de saúde aqui. E, na verdade, esse plano de saúde vai atender a todas as sucursais do CRC nos polos regionais do Ceará. Então, esses locais, esses estabelecimentos, essas representações do CRC serão consideradas tomadoras de serviço. Certo? Agora, vamos imaginar o seguinte, nós, pessoa física, vamos imaginar que aqui, por exemplo, um tomador de serviço do plano de saúde de Fortaleza, domiciliado em Caucaia. Então, o contratante é um pai de família que tem 4 membros na família. O ISS do plano de saúde vai para o domicílio desse contratante do plano de saúde, do pai de família. Ah, mas ele tem um filho que está sendo usuário do plano de saúde lá em São Paulo, que ele está fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado lá em São Paulo. Isso não interessa, porque o plano de saúde não tem um controle disso. O plano de saúde tem um controle do domicílio do contratante do plano. Tá certo? Então, vai ser o contratante do plano que vai determinar o local de incidência do ISS. Então, vai ser o contratante, isso, não vai ser onde ele está sendo... Se ele fez um exame lá em São Paulo, mesmo que a prestação de serviço tenha ocorrido lá, não vai ser esse o local. Quem atende o usuário do plano é um terceiro contratado pelo plano. Então, a relação contratual do plano de saúde, do tomador do serviço do plano de saúde, é a pessoa que contratou e o plano. Quem vai atender, está atendendo em nome do plano. Então, não interessa. Se eu estou, por exemplo, de viagem em São Paulo, passei mal, fui no hospital lá e fui atendido pelo meu plano, eu continuo sendo tomador aqui em Fortaleza. Né? Eu continuo sendo tomador em Fortaleza. Então, não interessa onde é que ele toma o serviço do plano. Mas sim onde está domiciliado o contratante do serviço do plano de saúde. Tá certo? E não do usuário. Porque você pode ter um usuário domiciliado. Até porque ia complicar muito, né? Vamos imaginar o CRC. Digamos que ele tem um funcionário que mora em Maracanã, um funcionário que mora em Caucaia, outro que mora em Aquiraz, outro que mora em Eusébio e alguns em Fortaleza. Como é que o plano de saúde vai saber onde é que mora cada funcionário do CRC? É impraticável. Mas ele sabe que o CRC é quem paga o contrato para ele. Então, nesse caso, o tomador de serviço vai ser o CRC. Aí ele vai pegar a receita desses tomadores contratantes do plano, verificar em qual domicílio ele está, ele vai ter que ter uma estrutura para isso, que eu acredito que eles já devem estar preparados, porque essa mudança não é nova, né? Isso estava suspenso, mas cedo ou tarde viria e veio, né? Então, a partir do próximo ano, a priori, está aí sendo aplicável. Ok? Excelente. Então, de um modo geral, são essas principais mudanças. Tem essa, como eu disse, esse campo nebuloso aí a partir de quando a mudança se torna efetiva. Cabe 2 interpretações. A interpretação de que houve mudança no fundamento jurídico, a decisão perdeu o seu fundamento jurídico, então deixou de ser aplicado. Mas se for analisar pelo lado do setor dos contribuintes, e eles têm grande peso econômico e jurídico, certamente vence a tese de que só vai mudar a partir do próximo ano e ainda depender da decisão da cassação da liminar do ministro Alexandre de Moraes. Certamente os municípios já estão trabalhando nisso para pautar aquela liminar, porque o ministro Alexandre de Moraes ele deu a liminar e já pediu para pautar a votação do pleno, porque era uma mudança econômica, o efeito econômico daquela decisão dele é muito grande. Né? Você está impactando aí 5.570 municípios, uma receita absurda que eles estão perdendo durante esse período. Então, ele já pediu para pautar e a gente é que pediu para não ser julgado no plenário, porque se julgasse no plenário a gente perderia. Então, a gente esperava essa lei sair e a lei saiu para dar uma segurança jurídica para o setor. Então, agora nós temos uma definição de como vai ser o recolhimento que vai ser gerido por esse Comitê Gestor de Obrigação Acessória do ISS. Né? E aí tem outras mudanças também, coisas minudeza, por exemplo, os substitutos tributários.
de Fortaleza, por exemplo, ao tomar serviço de plano de saúde, ao tomar serviço de administradora de cartão, de fundo de investimento, ou seja, todos esses serviços que houve mudança do local de incidência, eles não vão mais poder reter o ISS, certo? Vai ser uma das situações que não terá mais retenção de ISS pelo tomador de serviço. Porque se cada tomador inventar de reter, aí vira um pandemônio, porque como é que o banco, como é que o plano vai controlar quanto foi retido e se o retido foi retido corretamente ou se não foi, né? Isso para essas atividades, então, né? Essas atividades, acabou substituição tributária para elas. Né? A lei proíbe substituição tributária para elas. Então, essa é uma mudança que, a partir do momento que for operacionalizada essa nova forma de recolhimento, esses tomadores não poderão mais reter. Então, esse é um ponto que os municípios têm que adotar a sua legislação, basicamente nesse sentido, de retirar a substituição tributária, de adotar na norma que define o local de incidência quem são os tomadores de serviço para fins do local de incidência. Basicamente são essas questões, que no caso aqui de Fortaleza, a gente está trabalhando em um projeto de alteração do código, a gente já está colocando essa mudança aí do que houve aí, desses pontos que os municípios cabem regular. Questão da transição, é uma norma transitória, não cabe nenhum município regular isso, certo? Basicamente, as alterações da 116, que a lei foi expressa em dizer, tem o artigo dela que trata especificamente das alterações da 116. Então, esses pontos, eu sei que tem algumas pessoas de municípios aí também que estão nos assistindo, né? São os pontos que a lei local precisa ser adequada. Né? Mas, independente dessa aqui deve sair agora adequação, com alguma lei, né? Vai sair provavelmente depois da eleição, depois de definido prefeito, né? Porque agora ninguém sabe quem manda em nada, né? O vereador está cada um caçando sua reeleição, né? O prefeito não quer, obviamente, enviar um projeto de lei para a Câmara nesse momento, porque ninguém manda em ninguém mais nesse momento. Né? Então, depois das eleições, certamente terá alteração. Também eles mudaram o prazo de pagamento do ISS, né? Nesse caso desse serviço, o recolhimento unificado vai ser dia 15 do mês subsequente. Né? E, no caso, janeiro, fevereiro e março, poderá, né, na verdade a lei não obriga, poderá ser recolhido em até o dia 15 de abril. O valor vai ser pago apenas com juro ou corrigido pela Selic, aí, né, sem aplicação de penalidade para o setor que está deixando de recolher. Né. Então, certamente, quem vai pegar esse dinheiro, alguns milhões de reais, e digamos que a rentabilidade do negócio dele seja lá 2%, a Selic hoje mensal é irrisória, né? É melhor deixar tudo para recolher tudo em 15 de abril, né? Se você pensar financeiramente, ninguém recolhe isso. De janeiro vai recolher em fevereiro e março. Acho que está 2,5, né, Selic? No ano, né? Então, no ano, 2,5 ao ano. Não existe negócio melhor do que o seu giro na atividade econômica, que já tem um negócio, uma atividade estruturada, com uma boa rentabilidade, né? Então, nós vamos ter aí, certamente, esse recolhimento a partir de abril de 2021. Teve mais alguma mudança que desagradou vocês, que tu está lembrado, Gomes? Não, isso já era esperado. Só foi essa transição. A única surpresa nossa, que não era o que não tinha sido discutido, né? Que foi colocado lá pela Câmara, obviamente a pedido dos grandes, né? Porque os grandes é que vão perder, né? A pedido dos grandes, o pequeno município ele só tem a ganhar, porque ele não tem essa receita na sua base territorial. Ele não tem prestador de serviço de plano de saúde, de leasing, de consórcio, de fundo de investimento e de cartão de crédito na sua base territorial. Certo? Ressalvado alguns pequenos municípios, por exemplo, a região metropolitana, você tem pequenos planos de saúde, tem planos veterinários, coisas pequenas em os municípios da região metropolitana. Mas a grande maioria, talvez aí 99% dos municípios, não tem essa receita na sua base. Né? Aí ele só tem a ganhar. E os grandes têm a perder porque vai haver uma descentralização de receita. Né? Ótimo. Descentralização de receita. Essa regra de transição, eu me lembro que fizeram isso a mesma coisa com o ICMS, na época do diferencial de alíquota, né? Que mudaram, que antes ficava só para um determinado município, aí houve uma divisão até ficar para o município de destino. Então, tem outra questão jurídica, né? Aí, essa mudança que foi bem observada aí por você, em relação ao ICMS, tem fundamento constitucional. Porque o ICMS, pela própria Constituição, ele é particionado, parte na origem, né? Por meio da alíquota interestadual e do diferencial de alíquota,
parte fica na origem, parte vai para o destino. No ISS isso não existia, então isso foi uma criação do legislador complementar. Uhum. Inclusive eu já vi a defesa de um jurista lá da Universidade Federal da PUC não, da USP de São Paulo, me fugiu o nome dele, sei que é Torres o sobrenome dele. Ele defende a inconstitucionalidade desse projeto de lei porque ela está ferindo a autonomia dos municípios e a sua capacidade de arrecadar. Porque se o fato gerador naquele local de incidência, a receita é toda dele. Né? Mas isso é discutível. Né? Nós temos o legislador complementar, tem condição de estabelecer normas gerais, e aí, obviamente, é só uma questão discutível. Né? Gomes, tem uma pergunta aqui da Fabiana, certo? Fabiana Mendonça, eu acho. Para confirmar se entendi, o sistema já está desenvolvido, falta só disponibilizar o acesso para os contribuintes e os municípios? Pergunta da Fabiana. Isso. O sistema, na verdade, é a ferramenta chamada de DPI, certo? Declaração Padronizada de ISS. Ela foi desenvolvida pelo SERPRE, foi contratada, foi paga, esse serviço do SERPRE foi pago pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras. No início de 2019, eu acho que é 2019, porque o tempo passa tão rápido que você perde a noção. Mas era no ano que a gente tinha adotado a interpretação de que entraria em vigor. Em 2019, a ferramenta já estava pronta. Inclusive, alguns municípios já estavam se cadastrando nela para receber o seu ISS. E a gente orientou a nenhum município a se cadastrar nela, porque ela não estava validada por nós. O setor contratou o SERPRO desenvolveu e entregou o produto para o setor. Certo? Só que os municípios não tinham validado a ferramenta, não tinham homologado a ferramenta. Então, ela está pendente de homologação. Tá certo? Então, continua, né? Pendente de homologação. Agora, quem tem competência para homologar e autorizar ela a entrar em vigor? O comitê gestor. Agora, nós temos uma autoridade para isso, que antes nós não tínhamos. Tá certo? Então, está desenvolvida, deverá sofrer algum ajuste, né, em razão dessa homologação, mas, a priori, isso é definir o comitê, voltar à discussão novamente. Né? Certo. Isso daí vai interferir de alguma forma com as obrigações acessórias também do próprio município, né? Como, por exemplo, o ISS online, né? Esse encerramento que faz, ele vai se comunicar? Só esses setores que ficariam, na verdade, dispensados de obrigação acessória local, emissão de nota para os planos de saúde, no caso dos serviços de plano de saúde e plano de saúde veterinário, né? Esses continuam ainda com a obrigação acessória de emitir nota. Os serviços do 15.1, que é plano de saúde não, administradora de cartão de fundo e de consórcio, e do que trata de leasing, que é 15.7, se eu não me engano, esses serviços eles já não tinham obrigação acessória de emitir nota, eles continuam sem emissão de nota. Inclusive, a lei ressaltou isso sem necessidade, mas eles já não tinham essa obrigação. Nos demais setores vão continuar com a obrigação de declarar os valores. Obviamente que a gente vai ter que repensar essa declaração, vai ter que sofrer ajuste. Por exemplo, a Unimed, os planos de saúde aqui de Fortaleza, eles declaravam tudo para a gente. Né? Então, a gente vai ter que repensar a forma de recepcionar e tratar essa informação. Certo? Mas aí um ajuste local que precisa haver nessas informações prestadas. Mas eles não ficaram dispensados. E, aliás, no caso do plano de saúde, em relação ao ISS próprio, a priori ele estaria dispensado. Viu? O que ele teria, no caso aí dos planos de saúde local, obrigação ainda de entregar, é a escrituração dos serviços tomados. Os tomados, né? Dos tomados. Mas como eles vão emitir nota, continuam obrigados a emitir nota, eles vão ter que usar a ferramenta indiretamente, eles vão ter o faturamento lá dentro. Né? Em decorrência da emissão da nota fiscal. Mas, a rigor, declarar, escriturar serviço prestado, eles iriam ter que fazer isso via declaração. E aí é uma questão daí discutir a necessidade ou não de obrigação de emissão de nota. Mas eu continuo entendendo ser necessária a emissão de nota, porque nós não temos um fiscal melhor do faturamento das empresas do que o consumidor. Né? Então, o consumidor precisa pedir a nota, porque a gente sabe que quem não pede, o cara recolhe o que quer. É poucas empresas, a não ser uma grande empresa que tem um sistema de auditoria, de compliance,
muito bem estruturado que vai controlar isso. Mas, na grande maioria, o que não fatura não se recolhe. Isso é fato, né? Quem é da área contábil sabe disso, né? Então, é importante ainda essa obrigação. Tem uma última pergunta aqui. Ainda não encontraram uma, é a mesma coisa. Professor, para que prova, né? Você que foi meu aluno lá na pós, né? Para que prova? Faça um trabalho, ou simplesmente a frequência. Ainda não inventaram um método de avaliação que elimine a prova. Da mesma forma, é necessário ainda, viu? Que elimine a nota fiscal. Né? Passa um trabalhozinho, né? Pessoa só a presença, só a participação. E agora, com a aula online, que a turma liga o aplicativo e sai de lá, a gente chama ele, fulano, ninguém sabe nem onde é que ele está. Depois que termina a aula, meia hora depois ele vai desconectar. Ou seja, ele estava assistindo Netflix, assistindo novela, qualquer outra coisa, menos a aula. Um barzinho ali do lado, enfim. Mas isso é exceção, viu? A regra, a turma participa. Viu? Mas a gente sabe que existem as exceções. Tem uma última pergunta aqui. Terá alguma ação por parte do contribuinte ou somente pelas prefeituras para a implantação, né, dessa nova lei? Tem na verdade, essa obrigação ela é dos contribuintes. A lei, na verdade, ela seguiu o acordo já celebrado entre municípios e a CNF, né, Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O desenvolvimento que elas já pagaram para o SERPRO, né, e aí deve ter alguma questão de customização a partir da homologação, né, é a obrigação do desenvolvimento da ferramenta dos contribuintes, e isso já foi acordado. Para os municípios, é simplesmente cadastrar lá seus itens da lista com as suas respectivas alíquotas. E da parte dos contribuintes, de um modo geral, não teria nenhuma alteração a ser feita. É só aguardar mesmo a implantação. Pronto, a Rejane aqui, um abraço para a Rejane, o Paulo Amada também. O Paulo faturar e não emitir nota fiscal não vai para o céu. Aí a participação aí do nosso colega aí, amigo Paulo Amada. É verdade, Paulo, tem que emitir Paulo Amada sabe do riscado aí. É uma cultura, né, Gomes? Abraço, talvez Paulo. no futuro até possa ser que mude, mas por enquanto ainda é muito importante a emissão da nota fiscal para garantir, também para o aspecto contábil também. Até para a questão de controle de faturamento. A contabilidade precisa de documentos para registro, né? Exatamente. E sem documento fica complicado registrar um faturamento inexistente. Aí. Ficaria muito superficial, né? Show de bola, Gomes. Você quer acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha interessante? Não, é isso. A gente vai continuar o debate. Eu estou vendo aí, provavelmente, a turma aí que não tem. Eu só sei que a partir de agora meu Instagram está enchendo de pedidos de confirmação lá, né? Porque ele é fechado, né? Eu era público, mas depois apareceu algumas coisas aí, eu tive que bloquear. Quando sair a legislação aí, né, a gente pode chamar você novamente, eu acho que vai ter mais coisas, né? Mais alguns pontos, talvez alguma questão normativa da CEFIM, clareando mais as coisas, né? Pessoal, eu adoro quando o pessoal bota aqueles coraçãozinhos aí, né? Acho tão bom quando ele manda os coraçãozinhos pra gente, né? Tô vendo poucos corações aqui. E com a participação aqui brilhante desse meu amigo Gomes, né? Que é realmente um craque no ISS. E realmente veio clarear, porque eu mesmo estava confuso, né? Eu sou um estudioso do ISS, mas de fato estava sentindo aqui... Opa, os coraçõezinhos aí aparecendo, Gomes. Show de bola. Obrigado, meu povo, né? Um abraço aí para Lúcia. Sabrina também. Só estou vendo aqui, no meu tá travado aqui na Camila Oliveira. É só o pessoal elogiando você aqui, Gomes, dizendo que é um excelente professor, que, como sempre, as suas aulas são excelentes, muito esclarecedores, e eu concordo, né? Eu aprendi muito ISS com o Gomes. Meu discípulo, né? Minha amiga Ayla também, Cristina, muita gente aí mandando abraço para você aí, viu? Tá certo. Um abraço aí para todos. Zé Campos, né? Enfim. Gomes, em nome da Táxi Prático, eu queria deixar aqui meu abraço, agradecer por esses esclarecimentos. Vamos deixar gravada essa live também aqui no canal da Táxi. Quem quiser ver depois, rever. Eu mesmo, às vezes, assisto de novo, é normal.
até principalmente uma live que nem a sua, com a sua contribuição fantástica aqui, viu? Agradeço de coração em nome da Táxi Prático. E quando você tiver alguma novidade, que a gente compartilha, eu não sei se você já acompanha, mas a Táxi Prático hoje faz um trabalho desse de divulgação, né, de ISS, de ICMS, todos os tributos, né? Então, quando você tiver alguma novidade e quiser compartilhar, a gente tem esse canal que a gente compartilha com prazer. Viraram concorrente do universo tributário. Pois é assim mesmo, né? Mas o universo tributário está meio offline aí, mas eu estou querendo reativá-lo agora de forma mais efetiva. Show de bola, na verdade, estamos à disposição. Eu respiro aí a matéria tributária, não só as questões municipais, né? Mas eu leciono direito tributário na faculdade, 2 disciplinas, no curso de direito e na contabilidade. Então, é uma coisa que eu vivo diariamente, né? Então, é um prazer sempre esclarecer. Eu considero isso como um trabalho social, né? E sempre que precisar, eu estou à disposição. E na verdade, essa live chamar sempre, viu, meu amigo? Uma conotação mais de contextualizar a mudança, né? Tem, obviamente, que estou escrevendo, já fiz alguma matéria mais informativa, mas eu vou adentrar em algumas questões mais técnicas que surgem a partir da interpretação com um olhar mais crítico da lei, né? Certo? E aí a gente se comunica aí, vamos e a gente divulga, viu? Aí, né? Tá certo. Pois tá bom, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade e aí uma boa tarde a todos aí. Eu que agradeço. Meu forte abraço. Tudo de bom. Um abraço. Tudo de bom. Encerra, né? E agora?